Quero apresentar a todos vocês aí o nosso querido amigo John Oliveira. É Oliveira, né, John? Isso, exatamente. Beleza. Que agora está sendo conhecido como John Financeiro, né? Tem um canal no YouTube também, depois a gente vai divulgar um pouquinho mais. Tem a conta no Facebook. E aí o nosso querido Ivan Neto também está participando hoje com a gente para trocar essa ideia, falar um pouquinho mais sobre os paraísos fiscais, os investimentos fora do país do nosso ministro Paulo Guedes. Boa noite aí, John. Fica à vontade, John. Boa noite. Então, tá certo. Agradeço aí a participação, né, nessa live aqui. Acho que é a primeira live que eu faço. Não sei. Depois eu vou ver se eu consigo postar no canal lá. Mas em relação a esse acontecimento da semana, né, em que foi divulgado pela grande mídia, né, essa situação aí do ministro Paulo Guedes, ele é um público, né, ele precisa dar satisfação à sociedade por ser um homem público. Isso, né, eu não tiro a razão, realmente, né, precisa de explicação, então vai dar as explicações que são éticas, né, as explicações técnicas, né, as explicações do funcionamento, né, da sua gestão, se estava ou não. Isso está dentro da normalidade, né, dentro da lei. Agora, a gente trazendo para uma questão mais técnica esse assunto, né, de investimento no exterior, né? Muitas pessoas, quando ouvem falar de offshore, né, acho que é uma coisa de outro mundo, né? Mas offshores ela é uma forma moderna de investir, né, no exterior. Antigamente, os navios corsários, né, autorizados pelos reis, né, eles invadiam embarcações que passavam pela costa, né, de determinados países, e como não eram diretamente piratas, porque eram autorizados por uma coroa, né? Mas era uma atitude meio pirata, né? Então eles roubavam, né? Furtavam essas embarcações e tomavam, né, produtos, né? E eles depositavam produtos, né, frutos roubos em fora da costa, né? Enviavam mar adentro, né? Então em ilhas, tal, etc. Então esse nome offshore significa isso, além da costa, além do mar. Então daí se derivou, né, nos dias atuais a forma moderna como a gente entende, né, de investimento fora, né, da jurisdição, né, fora do território que a pessoa mora, né, o investimento, né, além do mar. Então ele é mais esses investimentos, essas empresas ocorrem mais em ilhas, né, muito famosas, ilhas britânicas, ilhas virgens, né? E o que aconteceu aí tem uma situação então pode ser chamada de, olha, pessoas investem em paraísos fiscais, né? A gente tem que entender a dinâmica disso. Primeiramente é que investir nessa modalidade, ela é totalmente natural, totalmente normal, é legal. Exatamente. Na verdade, esse que é o ponto central, né? Que as pessoas estão com. Eu acho que as pessoas, com o tempo, atribuíram o termo paraíso fiscal com algo ilegal, com corrupção. Beleza? Deixa eu dar uma boa noite pro Ivan. Deixar o Ivan falar um pouquinho. Aí a gente volta com o John aí para continuar a explanar. E aí, Ivan? Boa noite, Felipe. Boa noite, John. Eu soube dessa notícia. Primeiramente, as pessoas que não me conhecem, meu nome é Ivan Neto. Sou formado em jornalismo, apesar de ainda não trabalhar na área, tenho essa formação e um certo entendimento sobre política, economia. Não sou nenhum especialista, mas também não sou tão leigo no assunto, apesar de ter já um certo tempo de militância política, o Felipe sabe. Bom, essa é o militante. Não é com pouco mortadela, não, né? Não, isso aí eu já tô vacinado, graças a Deus. Sou uma exceção entre os jovens. Mas tem outros também junto comigo, graças a Deus. Bom, essa notícia ela foi veiculada no domingo. Eu soube na segunda-feira de manhã
E logo entrei em contato com o Felipe, até mandei um áudio para ti, Felipe. Aí eu fui logo nas fontes, eu quis saber quem veiculou essa notícia. Essa notícia ela foi veiculada, fiz algumas anotações aqui, não deu para anotar tudo, porque as reportagens que eu achei, tanto do El País quanto da revista Piauí, são gigantes. Essa revista ela foi veiculada pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos. Envolve jornalistas não só do Brasil, como de outros países. Aqui já está bem claro isso. Internacional. Anotei, as anotações que eu fiz são da revista Piauí, e na própria reportagem fala que esses jornalistas eles são da revista Piauí, do Poder 360, Metrópolis e Agência Pública. A Folha de São Paulo chegou a incluir o jornal Eu País. Inclusive, o jornal Eu País produziu uma reportagem, ela também é enorme, e eu achei interessante que o jornal Eu País ele cita os ministros, o Roberto Campos e o ministro Paulo Guedes, mas ele foca mais no âmbito internacional. Já a revista Piauí, ela foca mais nos dois ministros. Como o John falou, essa prática, me formando a respeito do assunto, porque eu não tenho a profundidade de economia, ela não é uma prática lícita desde que seja compatível com o artigo 5º do Código de Conduta da Alta Administração Federal, instituído em 2000. Esse código ele proíbe, esse artigo 5º contido nesse código, ele proíbe funcionários do alto escalão de manter relações, aplicações financeiras no Brasil ou no exterior, passíveis de serem afetadas por políticas governamentais. Exatamente. Então, teria que... ele tem que ser investigado? Sim. Não só ele, como, na minha opinião, todos os agentes públicos, todos os representantes públicos têm que ser investigados. Independente de se for de esquerda, de direita, diagonal, centro, independente disso, são representantes, estão recebendo o salário dos pagadores de impostos, então eles devem explicações. Essa prática ela não é ilegal. Nós temos que observar, o que tem que ser investigado é de onde está vindo esse dinheiro, se é lícito ou ilícito. E ele foi convocado, soube que o ministro Paulo Guedes nessa semana foi convocado. Foi convocado. Provavelmente o Roberto Campos, eu acho que também vai ser convocado. O presidente do Banco Central e ele, né, estão convocados aí. Mas assim, antes de a gente entrar nessa parte aí, Ivan, o João já estava explicando aqui a questão da offshore, o que é, né, para as pessoas entenderem o que significa o termo. A gente tem que entender justamente esse ponto da legalidade e da ilegalidade, né? Os ministros de alto escalão, todos que têm um alto escalão dentro do governo federal, eles têm que, antes de assumir o cargo deles, se ausentar de todos esse tipo de operações e participações para não conflitar os interesses. Basicamente é isso daí, né? E foi o que o ministro Paulo Guedes fez. Então ele tem registrado todos esses afastamentos aí para poder ele se dedicar ao cargo dele de ministro, certo? E eu queria que o John ele falasse mais um pouquinho a respeito aí do quão comum, antes de a gente entrar nessa questão do Paulo Guedes mesmo, explicasse o quão comum John, as aplicações financeiras em paraísos fiscais, né? Por que as pessoas se atraem em investir nesses países? Sim, exatamente. O cerne de toda a questão é que não é ilícito, né? Mas muitas pessoas se utilizam, né, dessa estratégia de investimento, né, nesses paraísos fiscais para praticar o ilícito, né? E aí cabe às instituições, né, Receita Federal, né, os órgãos reguladores, né, investigarem e avaliarem a situação. Mas voltando mais para essa parte técnica, né, por que as pessoas escolhem a offshore? Porque elas querem investir em offshore, né? Mas não poderia estar investindo aqui no Brasil? Sim, o Paulo Guedes, o Campos Neto, eles são pessoal de mercado financeiro. Eles vão diversificar seus investimentos, é natural, é normal. Há uma diversificação natural ocorrendo, né? Investimentos em renda fixa, investimento em capital estrangeiro, investimento em bolsa estrangeira, investimento em empresas nacionais, investimento em offshore, são coisas naturais de se fazer quem opera nesse mercado financeiro. A atração por esse investimento em offshore é devidamente sobre a questão
da tributação, né, que em alguns casos é bem pequena, em outros países é até isenta totalmente. Então, enche os olhos esse tipo de investimento. Né? Outro ponto também é a questão que é dolarizado, né? Não está em real. Então, com a subida da divisa americana, o que vai ter? A gente vai ter também um acréscimo de lucro de capital dolarizado. Então, é atrativo como estratégia de investimento, tá? É atrativo como meio de ganhar mais, de lucrar mais por conta da tributação nesses paraísos fiscais, né? Elas existirem, né? E se tivesse aqui, ia ser uma tributação, né, acentuada em cima de um capital, principalmente num país como o Brasil. Então, as pessoas investem lá fora. Estima-se que de toda a indústria de fundos de investimentos do mundo, né, as offshore respondem a 30 trilhões de dólares no mundo todo. Né? Isso representa aí 30%, né, direcionado de investimento, né, do mundo todo. Então, é uma grande parcela de investidores que vão para esse tipo de investimento. E esses 30 trilhões, eles deixam de ser arrecadado em torno de 200 bilhões, né? Por conta que não ficou nos países de origem. Então, as pessoas investem lá por conta desse atrativo. É atrativo. Já pensou 200 bilhões não sair da mão dos investidores? É atrativo. Então, o que vale é as pessoas, instituições, empresas que são, né, geridas, né, em offshore, elas declararem isso à Receita, dizerem as devidas origens desses capitais, né, porque você é um capital enviado ao exterior, então as instituições vão ficar mais de olho, né? E que fiquem mesmo, porque é utilizado muitas vezes, né, para tanto tráfico de drogas, né, corrupção. Então, as instituições precisam, os estados precisam, né, do seu poder de polícia, fazer as investigações devidas. Aí o que vai acontecer, né? Tem que fazer investigação, é natural, né? E se todo o processo for, né, legalizado, não há o que temer, né? Então, o Campos Neto já se manifestou sobre isso, o próprio Paulo Guedes também já se manifestou sobre isso. Então, é uma forma de investir normal, natural, que essa parte técnica dela, né, que as pessoas muitas vezes não entendem, né? Pensam que está lavando dinheiro, não sei o quê, estão enviando, né, dinheiro para o estrangeiro, evasão de divisa. Não é isso, tá? É toda uma burocracia para colocar esse capital em determinado paraíso fiscal. Né? E se não existisse o paraíso fiscal, tudo isso seria crime, esses 300 trilhões. Né? E não é, né? Tem que se investigar caso a caso, né, cada situação. Então, a gente traz aí essa dinâmica do funcionamento aí dessas offshores e o quão ela é robusta no mundo para vocês aqui. Show de bola. E tem um detalhe, é mais um motivo de ser tão procurada, mas já por conta de lavagem de dinheiro que tu falou aí. É que eu não sei se é em todos, mas eu acho que quase todos os paraísos fiscais eles mantêm sobre sigilo a composição societária das empresas. Então não tem como saber de quem é aquele dinheiro ali, entendeu? Quais são os donos daquela empresa ali. Então é por isso que muitas vezes que a gente, como já pegou do mensalão esses bandidos aí que tinham contas em paraísos fiscais, eles utilizavam dessa maneira, né? Mas pelo menos que o Paulo Guedes e o Campos Neto deixou claro é que tudo foi declarado, tá tudo direitinho dentro da nossa legislação e por isso está tranquilo aí para esclarecer isso daí e tirar qualquer sombra de dúvida, né? O que tu pesquisou, Ivan, aí nessas tuas matérias que colocam como indício forte aí uma possível falha aí na questão dos investimentos, tanto do Campos e do Guedes? O que essas matérias disseram aí? Bom, como eu falei no início, a revista Piauí, ela focou mais nesses dois ministros, no Paulo Guedes e no Roberto Campos. Já o jornal O País, ele citou mais outras pessoas de outros países, fez uma análise internacional. Bom, aqui na revista Piauí,
eu fiz anotações referentes ao Paulo Guedes e ao Roberto Campos. Aí fala que o Paulo Guedes fundou a agora em inglês, Dreadnoughts International, uma offshore nas Ilhas Virgens Britânicas, paraíso fiscal no Caribe. Aí fala que ele aportou na conta, o ministro aportou na conta da offshore, aberta numa agência do Banco Crédito Suíço, em Nova York, a quantia de 9,55 milhões de dólares, o equivalente a 23 milhões de reais na época. Na época, foi quando é que ele abriu essa conta, Ivan? Ele abriu em 2014, no governo Dilma, para fugir das tensões político-econômicas que o país enfrentava. Enfrenta até hoje, mas naquela época estava numa situação mais degradante. O equivalente, na época, a 23 milhões de reais. No câmbio atual, o valor hoje corresponde a 51 milhões de reais. Aí, quando eles vão para a parte do artigo 5º, que é o artigo 5º do Código de Conduta da Alta Administração Federal, que foi instituído em 2000. Aí tá. Apesar do potencial conflito de interesse, o ministro se manteve no controle direto da offshore nas Ilhas Virgens Britânicas. Eles fazem uma comparação. O Roberto Campos, ele abriu a offshore em 2004, no primeiro mandato do governo Lula. Ele abriu a offshore dele no Panamá. Só que eles fazem uma comparação. Diferente do Roberto Campos, a reportagem afirma que o Paulo Guedes ainda se manteve no controle da offshore. Já o Roberto Campos, ele fechou. Ele fechou em 12 de agosto de 2020, no ano passado. Só que, quando ele fechou, sob a aprovação dos acionistas, 2 meses depois a ata da reunião foi enviada. Aí fala que o artigo 5º do Código, ele seria enquadrado no artigo 5º do Código de Conduta, porque ele chegou a ter essa offshore aberta como ministro do Banco Central. Então, essa reportagem, que ela também bem enviesada, ela deixa um ponto de interrogação tanto para o Paulo Guedes, que ainda se manteve, segundo a reportagem, sobre o controle da offshore, e também deixa um ponto de interrogação com relação ao Campos Neto, que apesar de ter fechado essa offshore, ele chegou a trabalhar com ela aberta, entendeu? Como ministro do Banco Central. Já estando no cargo, né? Então, deixa esse rastro de dúvida pro leitor, justamente assim, será que eles estão cometendo ato ilícito? Mas isso aí, o que vai responder, aparentemente, eu não estou vendo nenhum ato ilícito aqui, ela deixa apenas dúvida. Quando deixa dúvida, podem ser inocentes, podem ser culpados, mas até agora não tem nada que incrimine. Basta investigar. Matéria, assim, eu dei uma lida em algumas matérias também que abordaram essa situação e eles sempre colocaram como uma suposição, na verdade não apresentaram nenhuma prova. Daí eles supondo, se ele tivesse feito isso, estaria descumprindo e tal. Acho que é mais tem matérias tendenciosas para querer denigrir a imagem, né? Que a gente sabe que a grande mídia aí, ela força a barra para tentar prejudicar a imagem do governo Bolsonaro, e aí quem eles acham que dá para fazer alguma coisa, eles atacam, e é como o caso do Paulo Guedes. Pelo menos até onde eu li, eles não colocaram nenhuma evidência. Colocaram suposições ali pro leitor viajar na maionese e achar que tem alguma coisa de ilícito, né? Só complementando rapidamente. Justo logo quando o Ministério da Economia está fazendo as movimentações com o Congresso Nacional para aprovar a reforma tributária. Não é muita coincidência isso? Aí aparece esse grupo de jornalistas, esse consórcio, que até o que usa do programa Os Pingos nos Is fica bagunçando, fala com a língua presa. Mas é irônico, é risível isso. Porque querem ampliar, inclusive, falando dessas pessoas internacionais, eles chegam até a citar pessoas da cúpula chavista, mas não se aprofundam. O jornal É o País. É algo bem... Fazem uma síntese, não há um aprofundamento nessa cúpula chavista. Poderiam investigar os componentes do grupo de Puebla, o antigo Foro de São Paulo também, para ver se essas pessoas têm não, eles são vedados. Ninguém investiga. Ei, John, tu chegou a dar uma lida nessas matérias aí? Cheguei. O que tu acha, cara? A tua opinião aí do que foi escrito?
eles até apresentaram, né, informações à Procuradoria, até onde eu dei uma analisada, né, fazer a sua defesa. A gente está no Estado Democrático de Direito, né, tem direito à ampla defesa, então, agora se apresentar, né, a sua defesa, né, documentos, né, provas, porque o que realmente o consórcio de jornalistas internacionais apresentaram foram, né, suposições, né, então não há nada no concreto. Se for aí, terá uma investigação, né? Mas estava falando em CPI e tal, mas questões políticas mesmo, né? Que jogaram aí nessa situação do Paulo Guedes, né? Então, se tiver algo, particularmente, há de investigar por ser um homem público, né? Se não tiver algo, tranquilo, segue, né? Tem muito trabalho a ser feito, né? Na frente do cargo. E a gente já entendeu essa dinâmica das offshores, né? A gente já entendeu como funciona isso daí. Então, é uma estratégia. O que ele fez foi uma estratégia de investimento, né? Como qualquer operador do mercado financeiro faz, né? E devidamente documentado, devidamente, né, informada a Receita Federal, que é o órgão, né, competente para analisar esses casos, se for, né, lícito a transferência de recursos, a gestão de recursos no exterior. Mas o que eu fico vendo mais o que fica batendo aí na tecla é a questão que eles podem querer levantar, a questão ética. Né? A questão ética, ela pode ser o cerne dessa questão, né, que eles podem querer bater, porque muitas vezes a oposição, você dá margem, né, a gente dá margem para a oposição, né, falar, né, alguns assuntos. Né, então tem que ser bastante minucioso, fechar as brechas, vamos dizer, para não ter do que as pessoas levantarem contra nós. Né? Então é um devido cuidado, muitas vezes, devido à correria, pode acontecer isso. Né, e foi o que aconteceu no caso desses, né, dois integrantes aí, atuais, um do Banco Central e do Ministério da Economia. Mas o que eu estou vendo mais, eles estão partindo para a questão se é ético ou não, se feriu o código de ética ou não, porque todo mundo sabe que está declarado na Receita Federal. Isso é um ponto, parágrafo. Né? Não tem como discordar. E a origem do recurso, tá? Não tem como se provar, né? Mas a questão ética que eles podem querer jogar, né? Fazer a jogada política. Né? Então, Paulo Guedes com a sua equipe aí, né, de assessores, né, advogados, né, tem o que se explicar por ser um homem público e a vida continua, se nada, né, for provado, né, aí de que ele está errado, tá, vai ficar por isso mesmo. Mas é puramente política. Exatamente. E eles estão seguindo. Exatamente. Exatamente isso daí. Que tudo se esclareça, né, cara? Eu também sou a favor de esclarecimento, independente de quem seja. Né? Os brasileiros merecem esclarecimentos, merecem ter realmente saber exatamente o que os ministros, nossos governantes estão fazendo. O que eu ainda vou pesquisar um pouco mais é como o Paulo Guedes levantou tantos milhões para estar investindo em empresas fora do país. Aí isso daí é parte da vida dele, já que desde sempre ele trabalhou com isso, né? Mas enfim, esclarecendo já essa questão das offshores, da questão do Paulo Guedes, né? Pelo menos para mim, o que parece é não ser algo ilegal, pois está tudo declarado, está tudo preto no branco, né? Tá tudo amostras aí. Eu te pergunto agora, John. Tá eu e o Ivan, cada um tá com 10 milhões no bolso aqui, a gente quer investir em um paraíso fiscal. Tu sabe dizer pra gente assim, a partir de quanto que a gente consegue estar investindo e aonde, como que a gente deve procurar o melhor paraíso fiscal pra gente estar investindo nosso dinheiro? Porque aí você vê, não é necessário grandes quantidades enormes de dinheiro. Tem pessoas que $1.000 já dá para começar. Contas, exatamente, né? Tem pessoas que abrem com $1 milhão, por exemplo, né? E procurar bancos que intermediam, né, essas operações, bancos internacionais, né, que fazem esse envio de remessas, né, ao exterior. Né? O próprio banco citado aí, né,
bancos estrangeiros muito famosos, né? Credit Suisse, por exemplo, né? Então, abrir conta nesses bancos, né? Fazer toda a transferência, tem todo um procedimento, né? De você informar para a instituição bancária, né? Como foi a origem desse capital, né? Então, essas instituições, elas prestam contas, né, a quem de direito, nas suas devidas jurisdições, aí onde elas estão instaladas, né? Elas precisam prestar contas, né? Fazer um compliance, né? Uma conformidade do investimento, né? E verificar como é a rentabilidade, né, Eu consigo fazer transferência do meu banco aqui, por exemplo, tenho conta lá no Banco Bradesco, Caixa Econômica. Eu consigo fazer essa transferência para um banco desse, justamente para fazer esse tipo de operação? É possível? Eu vou na minha agência aqui em Manaus, eu consigo fazer isso lá na minha agência, tu sabe dizer? É possível, mas devido a gente não ter essa cultura, né, desse tipo de investimento, vai enfrentar uma certa dificuldade, né, de conhecimento, de conversa para cá, conversa para lá, né? Mas para isso é necessário procurar a área do banco que ela faz essas remessas para o exterior, né? Então, essas operações internacionais, né? Então, procurar um gerente, informar esse capital, ele vai te dar um monte de documento para assinar, né? Então, aí você precisa ter uma conta num banco, né, de destino, né? Mas eu já vi bancos aqui fazendo, por exemplo, o Banco do Brasil, eu já vi, né, comerciais, ele falando de pessoas que desejam investir em fundos offshore, né, que estão dando certa rentabilidade aí, né, atrelada a dólar, etc. Né? E lá a gente precisa ver onde será alocado esse capital, né? Se o destino tem, qual a tributação que ele oferece, né? Se é isento, se é totalmente isento, né? Como é a taxa de rentabilidade, o histórico, o risco, o retorno, né, desse capital. Então, os bancos eles têm todas essas informações, mas que é possível né? Só a partir de Manaus, daqui, se a gente for fazer uma transferência como essa, né, teria aí que conversar com alguém bem conhecedor a par do assunto dentro da tua agência, né? E que essa pessoa vai, né, jogar lá para Matriz, São Paulo, que de lá ele direciona os recursos, informando ao Banco Central, informando a instituição de destino. Mas é possível assim, investir naturalmente, partindo de um banco que você tem aqui no Brasil, né? E tem bancos que fazem essa intermediação também, né? A área internacional do banco faz essa intermediação para esses fundos ou empresas que você tenha, né, offshore. É naturalmente, normal, é possível. Né? É possível. Bacana. Ivan, tu tem alguma dúvida referente a esse procedimento, a esse processo de transferência de valores para fazer investimentos externos no Brasil? Gostaria de fazer uma pergunta para o John. John, você tem percebido um aumento desse tipo de investimento aqui no Brasil, ou no Amazonas, ou você ainda acha que é uma prática que ainda está distante de ser frequente aqui dos brasileiros? Em termos de avaliação, de crescimento, né, desse tipo de aplicação, tenho dados, né? Não cheguei a buscar dados, sei mais em níveis globais, né? Por não ser uma prática tão famosa, né? Mas pessoas que assim são mais endinheiradas, né? Têm realmente desejo de diversificação de investimentos, né, no exterior, né, em dólares, né? Então tem que ter uma quantia em dinheiro boa, né? Não é 50 mil somente que a gente quer jogar lá, né? Tem que ter uma quantia boa até para compensar, né, todo o custo, né? Compensar todo o risco, né? E consequentemente o retorno, né? Então eu não tenho dados no Brasil se essa procura aumentou ou diminuiu. Só tenho dados mesmo globais da indústria dos fundos de investimento, né, que são nessa casa, como eu citei, de 300 trilhões. Né? Mas o Brasil não é uma parcela tão grande. Tá? É mais investidor mesmo de outros países. É uma questão cultural, né, John? Isso, porque a nossa cultura não
não dá brecha tanto para esse tipo de investimento. E quando se tem esse tipo de investimento é para lavar dinheiro, né, para, né, fruto de roubo, né, que muitos políticos do passado tinham. Então, essa é para isso que é usada a offshore no Brasil, que vem sendo utilizada, né, enquanto que em outros países, né, é para investimentos sérios, né, operações sérias, né, operações de verdade, vamos dizer, com origem do capital, de maneira lícita mesmo. Né? Agora, no Brasil, isso daí é uma cultura que engatinha, né? E quem se utiliza muitas vezes são, né, os ilícitos, né, para práticas ilícitas. Tem muito ainda a crescer, que a gente passa a crescer. Mas a nossa legislação aí, acredito também que ela não facilita tanto, não. Para enviar dinheiro para o exterior, meu amigo, não é fácil, não. No Brasil, a nossa lei, né, é muito burocrática para enviar capital estrangeiro, né? Então, quem quer fazer um negócio errado tem que se virar muito e a justiça às vezes pega, né? Pega porque tem que pegar mesmo. A gente tem que ser um cara ético. Esse país só vai dar certo com um cara ético. Mas é uma cultura muito tá engateando ainda, que está engateando no Brasil esses investimentos sérios offshore. Show de bola. Ei, John, falando um pouquinho mais aí sobre você, né? Você hoje tem um canal no YouTube, né? John Financeiro. Acho que é página também no Facebook, né? Que tu tem. E aí eu queria que a oportunidade de você explicar um pouquinho o conteúdo que tu coloca lá no teu canal. Convidar as pessoas para te acompanhar também, curtir, se inscrever para acompanhar todo o conteúdo que tu coloca lá. Desenvolver essa página, esse canal, na verdade, né, no YouTube, né, devido a alguns amigos meus estarem aplicando naquelas pirâmides, né, e muitas vezes eles só vinham conversar comigo quando a bomba já explodia, né, o cara já tinha sumido com o dinheiro deles. Né? Já aconteceu comigo. Então, eu com peso no coração, rapaz, é necessário a gente contribuir de alguma forma com a sociedade para esse povo não ser mais enganado, ter conhecimento técnico, ter conhecimento, né, do que é um risco, do que é um retorno, né? E então foi dessa maneira que me motivou, foi me motivando aí a montar o canal. Né? Eu não gostava muito de me expor, dar mais conhecimento aqui comigo, tal. Mas quando eu vi dois amigos meus, né, perdendo recursos, né, para esses estelionatários, né, que isso não é operação de mercado financeiro, né? Então foi quando eu decidi criar, né, esse canal para educação financeira. Né? As pessoas só pensam no lucro, mas não querem passar pelo processo de aprender conceitos. Aí a pessoa pode falar, mas é muita teoria, mas você precisa conhecer para não ser enganado, né? Você precisa conhecer o que é um risco, o que é um retorno, né? E matematicamente falando, né, um modelo matemático estatístico falando para ti como funciona a aplicação. Então, coisa que um estelionatário nunca vai te tratar, porque ele não é da área, né? Ele não é do setor financeiro, né? Ele é tudo menos do mercado financeiro. Né? Então, para as pessoas não serem mais iludidas, não serem mais enganadas, a gente traz conceitos, traz ideias, né? Traz atualidades também sobre o que está acontecendo, né? Então, cria esse canal, né, com o objetivo de falar sobre educação financeira, né? E falar um pouco sobre investimentos, né? Aqui em Manaus, eu não sei se tem outro canal, né? Não, até agora que eu vi, não. Especificamente é maior o teu. Eu fiquei até assim honrado por, de alguma forma, ajudar, né, a parcela da população a descobrir também seus direitos, né? Nós temos o dever de pagar impostos e os direitos, né? Direito de ser bem tratado numa instituição bancária, direito de ser bem tratado, né? De saber o que está emprestando, o que está pagando, né? Será que é vantajoso? Então, a educação financeira é base mesmo, né? Então, o objetivo do canal foi criar né, esses vídeos, né, com essa pegada aí mais, né, de educação, né? Inclusive até a categoria que eu escolhi lá dentro é
né, do YouTube, você tem que dizer uma categoria. Foi assim que surgiu o John Financeiro, né? Peguei a palavra, a junção do meu nome com o mercado financeiro, John Financeiro, né, para tratar aí das atualizações. E ficou bacana, cara. Eu acompanho lá. Então, valeu. Deixa aí para você, financeiro, o nome do canal, basta pesquisar, inscreva, né? Então é isso. A gente está aí para contribuir, né, para o povo ser educado financeiramente. Um pouquinho da nossa contribuição aí, você vai ajudar. Futuramente, John, vou te convidar de novo para a gente conversar sobre outros assuntos que vão sempre aparecer aí no âmbito das finanças, e aí eu vou te chamar para estar dando essa palhinha para a gente aqui, né? Eu, como sempre estudante, né, vou estar sempre te perguntando, te consultando também aí. E é bom retomar o contato contigo, né? Afinal, a gente foi colega lá na UFAM, né? Lembro do John mexendo com bolsa de valores, mexendo com opções, uma loucura. E hoje tá mais cadenciado, né, John? Perdendo, ganhando, tá perdendo. Naquela época não tinha Manaus, rapaz. Eu achava incrível, não tinha Manaus. Não tinha, é verdade. Era difícil, cara. Ganhar, levantar de novo. E bola pra frente, então foi na raça, né? Foi, cara. Bacana. Ei, Ivan. O Ivan tá lá pela UFAM ainda, mas não esquerdalizou, graças a Deus. Ivan, não é UFAM, não. Não é UFAM, não? Não é UFAM, não. Ah, então... Fala mais comigo, não. É a Marta Falcão. Não, mas que isso, cara. É o estudante que faz a universidade. Na UFAM, cara, se tu não estudar, tu não é ninguém, meu irmão. Não adianta ter na UFAM. Eu fui no antigo departamento de comunicação da UFAM, eu cheguei a conhecer. A coisa mais feia. Mas graças a Deus que eles migraram, eles foram para outro departamento. Eu fui logo após a liberação desse departamento, estava tudo limpinho na época, eu ainda não sei se ainda está. Vindo de ciências humanas, eu tô pé atrás. Cara, faz muito tempo que eu não vou na universidade. Ó, manda um recadinho aí também, Ivan. Tu tá com o canal no YouTube, no só rede social, Instagram e Facebook? Não, eu tenho assim o canal no YouTube porque a conta do Gmail é vinculada a ele, mas eu não uso. As redes sociais que eu uso com maior frequência é o Facebook, de vez em quando eu tô lá no Instagram. Qual é aí, a minha preferida é o Facebook. Ivan Neto. É a mesma foto do Instagram, do meu Gmail. Na verdade, se tirar uma foto agora aí de ti, é a que tá lá. É igualzinho, né? Só mesmo tá de óculos, tá sem óculos, né? Tô sem óculos. Beleza. Aí tem eu coloquei até lá o plano de fundo, não sei nem se esse é o nome, a favor do tratamento precoce. Beleza, então. Ó, pessoal, eu quero agradecer vocês aqui por estar trocando essa ideia com a gente. Não é nada demorado, mas eu acho que a gente foi feliz em trazer esse assunto aqui, porque poucas pessoas abordaram, né? E o John foi muito feliz também em esclarecer o que é uma offshore, a questão dos investimentos que são totalmente comuns e legais, praticados em paraísos fiscais. A gente tem que desmistificar isso da cabeça das pessoas que estão atrelando paraíso fiscal com corrupção. Eu acho que o que a gente viu aí, principalmente no mensalão, que teve muito isso daí, muita descoberta de contas em paraísos fiscais, colocou uma sementinha na cabeça das pessoas para atrelar sempre paraíso fiscal como sinônimo de corrupção. E não é por aí. Tá? Então, John, valeu, cara, por estar trocando essa ideia com a gente. Ivan, obrigado pela participação também. Tá? E aí eu vou deixar aberto aí, se vocês quiserem dar mais uma palavrinha. As minhas redes sociais eu deixei já aqui em cima, pro pessoal que tá assistindo. FelipeSilva.Manaus. Tá? No YouTube tem vários Felipe Silva, então coloca uma hashtag lá, eu sou Manaus, já vai cair direto na minha fotinha, tá? Beleza? Ivan, valeu. Jonathan, valeu também. Muito obrigado, viu? Até a próxima aí. Obrigado a todos. Valeu. Obrigado pelo convite.